Vocês sabem quantos animais eu já matei? Vou contar para vocês a história, mas eu vou contar desde o começo. Uma vez, quando eu era adolescente, eu saí do colégio e fui almoçar com a minha família numa churrascaria. Aí, eu aceitei uma coxa de frango que o garçom me ofereceu, como eu já tinha aceitado tantas e tantas outras vezes. Só que naquele dia, o sabor, a textura, alguma coisa naquela coxa de frango não me agradou. E eu deixei ela de lado, esperando que viesse algo que me apetecesse mais. E foi aí que aconteceu. De repente, como se uma bigorna caísse na minha cabeça, eu percebi que aquilo era parte de um ser que um dia estava vivo, foi morto para me servir de alimento, teve sua perna arrancada, queimada, colocada diante de mim e coube a mim o veredito final, dizer simplesmente, não é bom o suficiente para mim. Essa reconstrução da narrativa de vida, da narrativa mental, que eu acabei de contar para vocês, me desconcertou muito. Tudo parecia tão gratuito, tão ilógico, que eu, naquele momento, experimentei uma náusea como nunca antes eu tinha sentido na minha vida. Eu digo uma náusea, tanto no sentido sartreano, existencial, quanto no sentido estomacal mesmo. E aí, naquele momento, tudo que eu pude fazer foi cruzar os talheres. Só que eu saí do restaurante naquele dia, da churrascaria, com a certeza de que eu jamais voltaria a comer carne, porque eu sentia de algum modo que aquilo simplesmente era errado. Não sabia explicar por quê. Mas então, eu, sempre muito questionador, sempre muito cético, naquela época eu já queria ser cientista, eu decidi racionalizar, tentar entender o porquê daquele meu choque diante do pedaço de frango. Só que antes de contar para vocês o que eu descobri, talvez seja interessante falar como é que a minha família reagiu diante da minha decisão de tirar a carne do cardápio. Todo mundo se preocupou, especialmente a minha mãe e a minha avó, achavam que eu ia enfraquecer e que eu ia definhar até a morte de maneira muito rápida. Então, o único consolo que tinham era imaginar que não passava tudo de uma mania de adolescente, de alguma coisa que logo desapareceria. Mas a coisa não passou. E não passou justamente porque eu me esforcei para entender aquela minha emoção, aquele impacto que eu tive na mesa da churrascaria. E eu fui buscar respostas nos livros na época. Aliás, eu sempre buscava e ainda busco respostas nos livros, porque já então eu lia muito e queria ser um escritor também. E eu descobri nos livros que já no século VI, antes da Era Comum, o Pitágoras, aquele mesmo do Teorema, que ninguém sabe, ele dizia que nós devíamos respeitar os animais porque havia uma coisa chamada transmigração de almas, ou seja, um ser humano podia morrer e nascer reencarnado num corpo de vaca ou de porco, e por isso o respeito demonstrado a uma vaca ou a um porco, no fundo era potencialmente respeito demonstrado a um ser humano. Eu não gostei daquela explicação. As coisas começaram a melhorar quando eu encontrei um livro desse sujeito chamado Porfírio, De Abstinentia ab Esum Animalum, da abstinência de comer animais. Esse livro foi um achado por duas razões. Primeiro, para quem estudava latim na escola, o exercício de leitura foi muito instigante. Segundo, as explicações do Porfírio me pareceram mais consistentes, mais racionais. Ele advogava que nós devemos respeitar os animais por aquilo que eles, de fato, são, seres sensíveis e conscientes, e não por aquilo que eles não são, pessoas aprisionadas nos corpos dos animais. Esse foi um trecho que me marcou muito. Quanto a mim, pergunto-me por que acidente e em que estado de alma ou de mente o primeiro homem que o fez tocou o sangue com a sua boca e levou aos seus lábios a carne de uma criatura morta. Aquele que pôs à mesa corpos mortos e feridos. E aventurou-se a chamar de nutrição os pedaços que um pouco antes bramiam e gritavam, moviam-se e viviam. Como puderam seus olhos suportar o massacre de se cortarem gargantas, de se esfolar o couro, de se arrancar um membro de outro membro? Como pôde o seu nariz aguentar o fedor? Como é que a imundície não causou repulso ao paladar daquele que fez contato com as feridas de outros e sugou fluidos e soros de ferimentos mortais? Como vocês veem,
Em algum momento da vida dele, o Porfírio, assim como eu, experimentou uma repulsa terrível diante do gesto aparentemente banal de se comer carne. Eu me senti muito acompanhado, me senti muito feliz, porque afinal de contas eu encontrei alguém que pensava que nem eu. Claro, era um sujeito nascido na Líbia há mais de 1500 anos atrás. Tudo bem, mas isso não importa. Tinha alguém que pensava como eu. Eu continuei analisando aquele momento de revelação que eu tive diante do tal frango. E parei para descobrir, logo em seguida, sem muito esforço, que na verdade aquilo era fruto, ou era o ápice de um processo inconsciente que já vinha se desenrolando há muito tempo. Eu tinha o hábito, desde pequeno, de ajudar minha mãe a recolher e tratar gatos e cães de rua. Eu não suportava ver os cavalos maltratados nas ruas da cidade. Eu simplesmente entrava em surto quando algum parente ia pescar e voltava da pescaria trazendo os peixes para morrerem sufocados em baldes deixados na varanda. Tudo isso para mim era o puro terror. Mas por alguma razão eu não conseguia estender essa consideração para os animais que me serviam de alimento. E por que eu não conseguia? Né? Por qual razão? Eu parei para pensar um pouco e me dei conta também, sem grande dificuldade, que é porque simplesmente como os meus bisavós, como os meus avós, meus pais, eu nasci imerso numa sociedade dentro da qual é moral matar os animais para comer. Assim como é moral criá-los e aprisioná-los para que nos forneçam outros produtos, como leites e ovos, por exemplo. Só que aí vem um conceito muito importante. Tem duas esferas que são bastante distintas e às vezes as pessoas misturam. A esfera da moral e a esfera da ética. Moral tem a ver com mores, palavra em latim que significa costumes. A moral, ela é simplesmente a descrição dos costumes de uma sociedade sem juízos de valor. Se busca entender por que uma sociedade exerce tais práticas. Quais são as razões que motivam aquilo? É uma prática, a da análise moral, uma prática descritiva. Porém, quando a gente fala de outras questões, como o status moral dos animais, estupro, genocídio, infanticídio, impacto ambiental, aborto, parece que uma abordagem meramente descritiva não serve. Essas temáticas sugerem uma abordagem prescritiva. Ou seja, nós estamos falando aqui do que é certo e do que é errado, tanto no campo da moral quanto no campo da ética, mas as semelhanças param para aí. Porque, na verdade, a ética é justamente a filosofia da moral, o seu estudo e o seu polimento. Numa sociedade como a nossa, em que é considerado muito feio julgar, de fato, a ética pode parecer um campo muito, muito antipático da filosofia. Porque o papel dela é justamente esse, né? Apontar o dedo para uma determinada prática e dizer, isso é bom, ou isso é mal, isso é certo, ou isso é errado. E a ética, ela de fato, ela aspira trazer preceitos de conduta que sejam gerais, universais e também imparciais. Claro que um homem, um ser humano, que siga completamente a perfeita moral estabelecida pela ética, é uma utopia. Mas é claro que o que importa é o processo. O que importa é esse contínuo aprendizado e esse contínuo burilamento das nossas condutas diárias. Isso é muito importante. Bom, existe uma outra coisa que nós temos que pensar quando a gente fala de moral e de ética, que é justamente o fato de que elas operam em dimensões diferentes, né? A moral, ela fala da conduta, dos costumes, ela é temporal, ela é prática, ela é a ação descrita. A ética, ela é o princípio, ela é a regra, ela tem a aspiração de ser permanente, ela é teoria, ela é reflexão em essência. Então, a moral fala como as coisas são, a ética diz como elas deveriam ser. Então, de fato, eu sempre vivi cercado de pessoas que comiam carne, usavam animais para as mais diferentes coisas. É assim que as coisas são. Mas aí eu me perguntei, será que elas devem ser assim? E essa foi a reflexão ética que me acompanhou nas semanas seguintes àquele episódio na churrascaria. Eu parei para pensar, então, sobre esse assunto e me dei conta de que a mera aceitabilidade de uma prática, logicamente, não assegura que ela seja por si só
e automaticamente correta. Comer carne, matar animais, tudo isso dentro da minha sociedade é aceito. Mas quem me garante que isso não é aceito na minha sociedade, no meu tempo, e realmente em condições muito limitadas? Quem diz que isso é o bom, que isso é o belo, que isso é o correto? Então, eu sempre tive em volta de mim pessoas que comem animais e que se utilizam dos animais. E eu parei para pensar então sobre esse desconforto que a convivência, ter de conviver em um mundo que tinha ideias tão diferentes das minhas, me causava. Então eu parei para pensar sobre o tamanho do meu erro. Se eu estava realmente errado, se havia possibilidade de eu estar errado em também comer, em também me utilizar dos animais, qual era o tamanho do meu erro? Ou seja, quantos animais, pergunta mais básica, eu tinha matado até aquele momento da minha adolescência? Eu parei então para fazer as contas. Claro que eu nunca tinha matado um animal com as minhas próprias mãos, porque a moral da nossa sociedade ela é muito eficiente em afastar os horrores dos matadouros dos olhos da maioria, né? Embora, apesar dessa distância, os matadouros operam 24 horas por dia, o tempo todo. Enquanto nós tocamos nossas vidas, nós trabalhamos, nós descansamos e nós dormimos, os matadouros estão funcionando. Caminhões e caminhões de animais são despejados nos matadouros, como prisioneiros são despejados nas portas de campos de concentração, e lá, através de verdadeiro processo de mecanização, em verdadeiras linhas de desmontagem de animais, esses animais são transformados em comida. Ou seja, havia pessoas que faziam esse serviço para mim. Tudo bem, eu não tinha matado nenhum animal com as minhas próprias mãos. Mas quantos animais essas pessoas tinham matado para mim? Algumas estimativas falam que uma pessoa que tem o hábito de consumir animais, ela vai consumir até uns 7.000 animais ao longo de uma vida de uns 80 anos. Não é preciso ser um grande mestre da matemática para fazer as contas e ver que até minha adolescência, quando ocorreu o episódio na churrascaria, eu deveria ter matado uns 1.400 animais. E esse número me perseguiu, 1.400. Mas será que não teria uma justificativa para isso? Será que o fato de eles me servirem de alimento por si só não era uma boa razão? Não seria uma espécie de mal necessário? Então, eu fui levado a pensar também sobre aspectos que às vezes me passavam batidos. Encontrei nas minhas pesquisas um princípio que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficiente, que basicamente é o princípio de que para nós tentarmos julgar eticamente um ato como certo ou errado, não basta medir quão felizes e quão tristes os envolvidos saem dessa ação. Ou seja, o escrutínio ético ele não é simplesmente colocar dor e prazer numa balança. Exige muito mais. Por exemplo, se uma pessoa é vítima de estupro, não interessa, realmente não interessa nem um pouco a dose de prazer que o criminoso obteve através desse ato. A pessoa teve um direito a ser violado, o direito por ninguém. Claro que medir o quão felizes as pessoas saem de uma determinada prática é muito importante, desde que a gente tenha a certeza de que nenhum direito essencial foi antes violado. Então, por isso, eu segui nessa linha de raciocínio e me dei conta de outro aspecto muito interessante, que segue exatamente nessa mesma linha, que tudo bem, as pessoas consomem os animais, tudo bem, nós temos que considerar mais do que dor e prazer, nós temos que pensar em direitos. Mas o que é um direito? Direito basicamente é uma barreira que protege as outras pessoas de violarem um direito seu. Melhor dizendo, um interesse fundamental seu. E é justamente a instituição de um direito que promove essa barreira. Quando eu tenho um interesse, e esse interesse está em ameaça, eu posso invocar um direito para que esse meu interesse essencial seja preservado. Então, basicamente, essa é a questão que eu me propus a pensar, né? Qual é a diferença entre um interesse e uma preferência?
O interesse, ele é uma necessidade extremamente básica, extremamente essencial, que se não for suprida, pode comprometer gravemente a capacidade psíquica e física de um indivíduo. Uma preferência nada mais é do que uma opção num cenário de duas ou mais possibilidades não essenciais. E baseado nisso há um princípio ético muito interessante, que é justamente o princípio ético de que os interesses têm predominância ou preponderância ou vêm antes das preferências. Eu me dei conta de algo que também não me pareceu tão complexo. Logicamente, um animal, assim como um ser humano, ele é um ser sensível, ele é um ser consciente, ele quer ter contato com seus iguais, quer exercer sua autonomia prática. O animal, ele quer procurar o alimento no seu ambiente natural, ele quer ter a liberdade, ele não quer sentir dor, ele preza pela própria vida, assim como um ser humano. Então, se eu, um ser humano, tenho o direito de ter todas essas minhas capacidades, ou esses meus interesses, melhor dizendo, preservados, porque um animal que compartilha comigo da sensibilidade e da consciência necessária para prezar pela própria vida também não teria. Então, analisando mais uma vez a questão de que os interesses são protegidos por direitos e que as preferências ficam em segundo lugar, eu logo raciocinei. Muito bem, os animais têm esses interesses em comum com nós humanos. Nós humanos temos o interesse, ou seja, a necessidade essencial de nos alimentarmos. Muito bem. Mas agora, a escolha da dieta é uma questão de preferência. Nessa medida, deve pesar mais, inclusive por estar protegido por um direito, o não sofrimento do animal. E foi assim que eu descobri, pesquisando sobre direitos animais especificamente, que existe uma coisa chamada veganismo, que nada mais é do que um movimento que se norteia pelo princípio ético de que o ser humano viva sem explorar os animais, sem utilizar os animais, seja para alimentação, seja para vivissecção, seja para entretenimento, seja para vestuário, caça ou qualquer outro uso que vocês podem imaginar. Claro que o veganismo, por ser um movimento de fundamentação ética, assim como a ética em si, ele é um norte e não um fim em si mesmo. Ou seja, por mais que seja difícil, até impossível, nos abstermos completamente de produtos de origem animal nessa nossa sociedade, que foi criada, que foi erigida sobre forte exploração animal, por mais que isso realmente seja muito difícil, nada disso justifica a nossa inação. Nós precisamos nos comprometer eticamente em raciocinar sobre essa questão. E é por isso que eu me descobri, não acompanhado somente por um sujeito, um neoplatônico nascido há mais de 1500 anos. Descobri que pelo mundo todo há pessoas que já refletiram sobre essa questão. Há pessoas que estão preocupadas com os direitos animais e veem no veganismo um caminho. E o que eu digo para vocês, para encerrar, essencialmente, é que todos aqueles que abominam a crueldade, a injustiça, a matança e a exploração de seres inocentes, deveriam analisar, sem escudos, o caminho que o veganismo nos aponta. Há quase 2 décadas, eu parei para pensar sobre quantos animais eu tinha matado até então. Descobri que eu tinha matado muitos animais sem querer e sem mesmo saber que eu tinha feito isso. Mas há quase 2 décadas eu também decidi que eu não ia mais matar animais. E é realmente muito importante nós pensarmos que, ao contrário dos outros animais, ao contrário daquele frango que foi servido como a última porção de carne que eu experimentei, nós seres humanos somos capazes de raciocínio, de escolhas racionais. Então é, portanto, que nós arquemos com as consequências, com as implicações dessa nossa capacidade, especialmente em relação àqueles seres que não têm voz e que jamais vão ser capazes
de assumir o protagonismo da própria libertação. Obrigado.